A paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos, amigos, é mais um momento que o Altíssimo Senhor Deus de Israel nos dá a oportunidade de nós estarmos falando com Ele nessa manhã, amém? Glórias a Deus. Quero orar por mim e por você. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã, muito obrigado, ó Deus, porque o Teu Espírito Santo, ó Pai, tem feito maravilhas nas nossas vidas. Nós só Te agradecemos, ó Pai, pelas Suas benesses, pelo Teu milagre e agradecemos, ó Pai, por mais um dia de vida, por mais saúde, por abrir os nossos olhos, ó Pai, levantar das nossas camas, ó Pai, estar, Senhor Deus, bradando, Senhor Deus, o Teu nome nessa manhã. Deus de Israel, muito obrigado, ó Pai, pelas dádivas, Pai, concedidas, Senhor Deus, a cada um de nós. Nós Te agradecemos, ó Pai, e Te pedimos, ó Deus, a Tua bênção, Senhor Deus, sobre os Teus filhos, sobre as Tuas filhas nesta manhã. Derrama, Senhor Deus, o Teu mover, derrama da Tua graça, derrama da Tua unção. Visita, Senhor Deus, os necessitados, ó Pai, aqueles que têm passado, Senhor Deus, por momentos dificílimos na área da saúde. Só o Senhor, ó Pai, pode fazer. Só o Senhor, ó Pai, tem, Senhor Deus, todo o poder, ó Pai, nas Tuas mãos. Assim, Senhor Deus, nós louvamos, nós engrandecemos, nós Te magnificamos. Deus de Israel, opera, Senhor Deus, maravilhosamente sobre as nossas vidas e faça com que nós sejamos, ó Pai, uma bênção diante do Senhor. Venha, Senhor Deus, fazer, Senhor Deus, com que nós venhamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, estar usufruindo, Senhor Deus, o melhor, Senhor Deus, que o Senhor tenha para conosco, ó Pai. Que sejamos uma bênção, ó Pai, onde quer que estejamos, ó Pai. Venha, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, tocar, Senhor Deus, mais e mais em nós. Fazer de nós, ó Pai, mais e mais, aleluia, Senhor Deus, seres, ó Pai, que esteja, Senhor Deus, verdadeiramente, aleluia, atrelado a Ti, Pai. Então, Pai, toca, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Que seja um tempo de vitória, um tempo, Pai, de nós estarmos aí, aleluia, Senhor Deus, tendo um encontro real com o Senhor, ó Pai. Assim, Senhor Deus, nós nos colocamos, ó Pai, no centro da Tua vontade, porque, aleluia, Senhor Deus, a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor Deus, para com as nossas vidas. Então, nos fortalece, Pai. Faça, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia, como é bom nós estarmos nessa manhã, como é bom nós estarmos falando do nosso Deus, Ele que é o Senhor de nossas vidas. Nós só temos a agradecer a Ele por todas as bênçãos concedidas à minha pessoa, concedidas à tua pessoa nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, meu amado irmão, é um prazer nós estarmos todo dia, né, assim, de manhã, para louvar, para engrandecer, para magnificar o nome do nosso Deus. E eu só tenho a agradecer àquele que vive e reina para todo sempre, porque é Ele quem tem aí feito maravilhas na minha vida, tem feito maravilhas na tua vida. Nós precisamos nos colocar, aleluia, diante do Senhor e dizer a Ele: olha, faça, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos. Amém? Então, que seja um tempo aí, um tempo de adoração, um tempo de entrega, um tempo de busca, um tempo de nós estarmos aí verdadeiramente nos colocando diante do maravilhoso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Amém? Então vamos, aleluia, dar sequência, né? Sequência a tudo que Deus tem aí preparado para nós nessa manhã. Que seja assim um tempo de bênção, um tempo verdadeiramente cheio da unção do Espírito Santo de Deus. Amém? Então eu quero estar
juntamente com os meus amados irmãos aí, fazendo essa programação. É uma programação abençoadíssima, né? Programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, né? Já tem um irmão me perguntando de onde que eu sou, que eu sou do Rio de Janeiro, amém? Aqui eu sou pastor Carlos, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, do Rio de Janeiro, tá? Seja bem-vindo no nosso meio, Deus esteja aí abençoando maravilhosamente a sua vida, derramando do seu poder, derramando a sua unção, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então, programação Tabernáculo do Deus Altíssimo é uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, de Cascadura, aqui situado na Travessa do Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. O horário dessa programação sempre às 7h30 da manhã, com o pastor Carlos Salles, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus de Cascadura, amém? Então, nós vamos estar trabalhando hoje um texto que está em Zacarias capítulo 3, e a reflexão em Zacarias, ele é um homem do renovo, nosso Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Ele é o Deus que renova todas as coisas no livro de Zacarias. A data de hoje é dia 26 de janeiro de 2023. Os cultos presenciais aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, são sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, sempre às 19 horas. Você que não tem um lar cristão, faça de nossa igreja a sua casa, você será muito bem-vindo, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então, eu tenho deixado também 2 links do meu YouTube aí, dos meus YouTubes, né? E peço aos amados irmãos e amigos que estejam assistindo os vídeos, deixando seu like, ativando o sininho, se inscrevendo no canal para serem comunicados a respeito de novos vídeos, amém? Glórias a Deus. E eu quero estar aqui compartilhando com os meus amados irmãos um texto bastante abençoado aqui, que fala sobre a ilustração de uma ostra, né? Que diz assim: a ostra ferida. Estava eu atravessando um momento muito difícil em minha vida, quando a minha crítica literária mandou uma mensagem contendo um clipe de uma música cujo título era A Ostra Ferida, do pastor Lucas. Fiquei encantada com a melodia, com a perfeição das palavras. Fiquei por dias com louvor na mente, pensando em como algumas pessoas são realmente, como diz a letra da canção, quem as vê por fora não sabe o que elas são por dentro. As ostras são moluscos comestíveis e que, quando ferida, solta uma substância chamada nácar, que cicatriza rapidamente, formando substâncias, ou melhor dizendo, formando pequenas pérolas, né? Aquelas pequenas bolotas rígidas, né? Deixa eu dar aqui um bem-vindo, né? Um bom dia especial à minha amada irmã Marina Salles Andrade, a nossa diaconisa Darcília, e também ao nosso amado irmão José Vidal. Sejam bem-vindos nesta manhã, que Deus esteja aí abençoando a vida de cada um de vocês poderosamente, em nome de Jesus, amém? Então, conforme eu estava dizendo, as ostras são moluscos comestíveis e, quando ferida, soltam uma substância chamada nácar, que cicatriza rapidamente, formando uma pequena bolota rígida, a pérola, que normalmente fica guardada na concha até o século XVII
não existia tecnologia para polir pedras preciosas como esta. Por isso, as pérolas eram um dos maiores símbolos de riqueza e poder. As mais valiosas joias da época. A cor da pérola varia conforme a saúde da ostra. As mais comuns são rosas, cremes, cinzas e pretas. Realmente, algumas pessoas se assemelham a ostras na sua beleza escondida atrás de uma concha aparentemente sem vida. Não importando a sua cor, cada uma é preciosa, algumas raras, magníficas, límpidas pela dor, por situações adversas que lhes foram impostas. Uma ostra que não foi ferida não produz pérolas. Uma pessoa que não tem dor ou não passou por momentos difíceis não consegue alcançar o nível da pedra preciosa. Parece estranho pensar dessa forma, ter que sofrer para se tornar belo, precioso. Mas assim como a ostra, ficamos fechados em uma concha e quando algo tenta nos agredir, nos ferir, vamos nos protegendo da melhor forma possível. E assim vamos formando a pérola, algo que nem todos conseguem perceber. Só quem está mais próximo, quem consegue abrir a concha e ver a grandeza escondida em seu interior. Poderia falar de inúmeras circunstâncias que fazem umas pessoas soltar o nacar e formar as mais belas pérolas. Se fosse falar de todas elas, daria um livro, mas sim, vários livros, histórias comoventes que lapidam, transformam e fazem aumentar o brilho. Aqui a escritora está dizendo que ela é presidente de uma ONG, né? E como pastor também, já ouvi várias histórias que parecem impossíveis. Na verdade, conheci pessoas que parecem tão frágeis, pequenas, mas como Davi enfrentaram Golias e tem enfrentado todos os dias. Vou usar aqui alguns nomes fictícios para falar de algumas ostras que foram feridas e se tornaram pérolas preciosas, notadas de longe por todos que as conhecem. Ana era uma menina linda, franzina, ingênua, que foi abusada quando criança. Cresceu e se tornou-se uma adolescente revoltada, fazia de tudo para demonstrar que se tornara forte, que ninguém mais iria ferir. Mesmo ferida, ela aprendeu valores básicos para ser uma pessoa de bom caráter e quando foi se tornando adulta, deixou de ser a ostra ferida e virou a mais bela pérola. Estudiosa, batalhadora, esforçada, boa mãe, boa esposa, boa filha, caprichosa, bondosa, cheia de qualidades. Quantas pessoas nós conhecemos que foram feridas e que se tornaram pedras preciosas, pedras de grande valor. Nós precisamos entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que quando nós somos feridos, assim por dentro, na nossa alma, assim como a ostra, Deus ele enviou o Espírito Santo para estar nos curando de todas as mazelas. O Espírito Santo ele entra por dentro, ele lava, ele restaura. Ele queima com fogo tudo que não procede dele e faz com que faz com que você, nós venhamos
está produzindo os melhores frutos possíveis. Então, em nome de Jesus Cristo, que venhamos nessa manhã esperar no Senhor, no autor e consumador da nossa fé. Ele é quem vai fazer toda a diferença na minha vida e na tua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu trouxe um bom dia aqui especial e esse bom dia está com a minha foto aí, a foto da minha esposa e a foto dos meus 2 filhos quando eu era pequeno. Aí o Brendo, com mais ou menos 5 aninhos, e o Brian aí 6 aninhos e mais ou menos aí 5 aninhos o Brian. A diferença deles é de 2 anos, né? Então o Brian tinha aí 4, o Brendo 6, o Brian 4 e a minha esposa de Ivonete com um sorriso largo que tem, né? Então foi assim um momento especial, batendo parabéns para um deles aí. Então, e aqui a frase de bom dia que eu trouxe, ela diz dessa maneira: para saber o tamanho da grandiosidade de Deus, basta ver como são belas todas as manhãs. Bom dia, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus Cristo. Bom dia para todos, que Deus esteja aí derramando da sua graça, derramando da sua unção, derramando do seu sobrenatural, no nome santo do nosso Senhor e Salvador, Ele que reina para todos sempre. Amém e amém. Bom dia a minha amada irmã também, a Maria Inês Salles, que Deus esteja aí abençoando poderosamente no nome santo daquele que vive, né? Daquele que reina para todos sempre. Amém? Que Deus esteja abençoando aí a data de hoje, que tenhamos aí uma quinta-feira abençoadíssima na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero estar falando com os meus amados irmãos, mais uma vez, iremos trabalhar o livro de Zacarias nessa manhã. Eu gosto muito, né, de trabalhar esse livro, né, nas Sagradas Escrituras, o livro de Zacarias, a qual nós temos aí a epígrafe do texto que diz que em Zacarias, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é um homem do renovo. Eu acho que não é somente em Zacarias que nosso Deus, através de Jesus Cristo, ele é um homem do renovo. Porque a sua palavra diz que o amor de Deus se renova para conosco a cada dia, a cada instante, a cada momento. Então, esse novo dia, Deus ele tem aí vindo com o seu renovo, ele tem vindo com as suas mãos potentes, e nós temos experimentado esse maravilhoso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, todas as manhãs. Amém? Glórias a Deus. Quero ler com os amados irmãos Zacarias capítulo 3, e me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele te disse: eis que tenho feito com que passe de ti tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Disse eu: põe-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a cabeça e o vestiram de vestes.
E um anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, andarás nos meus caminhos, e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios. Te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os outros companheiros que te assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu povo, aleluia, ou melhor dizendo, eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui uma pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra em um dia. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, cada um de vós convidará a seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Assim diz o Senhor dos exércitos. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Noemi Souza, que Deus esteja abençoando a minha amada irmã, operando na sua vida maravilhosamente em nome de Jesus. Amém? Também aqui é a Sheila Souza. Bom dia, Sheila. Bom dia também ao Michel. Deus esteja aí abençoando os meus amados irmãos nessa manhã em nome de Jesus. Amém? Então, Zacarias, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é o renovo do livro de Zacarias. O profeta Zacarias foi um homem levantado por Deus para profetizar no tempo da restauração do povo de Israel, no exílio da Babilônia. O nome Zacarias significa Yahvé, lembra-se, ou seja, aquele de quem Deus se lembra. Então Zacarias, Yahvé, lembra-se, ou aquele que Deus se lembra. Zacarias era um nome muito comum entre o povo hebreu, de forma que muitos personagens bíblicos aparecem com este nome, principalmente no Antigo Testamento. No final deste texto, pontuaremos alguns desses personagens. A história de Zacarias. O profeta Zacarias nasceu em uma família de sacerdotes ainda na Babilônia. Sua família estava entre os quase 50.000 exilados que retornaram do exílio babilônico após a permissão do rei Ciro. Zacarias era o filho de Beraquias, porém, em algumas passagens bíblicas ele aparece como sendo filho de Ido, que na verdade era seu avô. Para explicar isso, acreditava-se que seja possível que seu pai, Baraquias, tenha morrido quando Zacarias ainda era muito jovem. O seu avô, Ido, talvez tenha sido uma figura proeminente que teria cuidado de Zacarias no lugar de seu pai. Além de profeta, Zacarias também era sacerdote, assim como os profetas Jeremias, Ezequias e Ezequiel também foram antes dele. Zacarias foi contemporâneo do profeta Ageu, Zorobabel, o líder político dos judeus que retornaram do exílio e de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote das nações. O ministério do profeta Zacarias. O ministério do profeta Zacarias está registrado principalmente no livro do Antigo Testamento, que traz o seu nome.
E o livro de Esdras, no entanto, Zacarias também é mencionado no livro de Neemias. O profeta Zacarias começou a profetizar cerca de 2 meses depois de Ageu também ter começado a profetizar. Isto é, no 8º mês do 2º ano do reinado do rei Dario, em 520 a.C. A mensagem profética, tanto do profeta Zacarias quanto do profeta Ageu, era de encorajamento acerca da obra da restauração do templo, além de renovações sobre as bênçãos futuras da nação. O contexto histórico do ministério do profeta Zacarias nos mostra que aquele era um período muito significativo da história judaica. Os exilados haviam conseguido a permissão para retornarem à sua terra e, entusiasmados, se propuseram a reconstruir o templo de Jerusalém, que tinha sido destruído. Em 535 a.C., eles conseguiram lançar os alicerces do templo. Esdras 3, 8, 13. Porém, devido à oposição dos samaritanos, o trabalho de restauração ficou paralisado até o reinado de Ciro, ou seja, durante pelo menos 14 anos, nada foi feito nesse sentido. Ontem nós estávamos vendo a respeito do livro que nós lemos, se não me engano foi de Sofonias, que ficou paralisado 17 anos, por causa também do desânimo dos homens e das mulheres que ali estavam, por causa do enfraquecimento espiritual, amém? Então aqui está dizendo que ficou paralisado pelo menos 14 anos, nada foi feito nesse sentido. Algumas pessoas questionam sobre o porquê de Zacarias e Ageu terem ficado em silêncio durante esse período. Uma explicação bem provável é que ambos eram crianças quando retornaram com as suas famílias do exílio em 537 a.C., ou então eles não retornaram nesse grupo de exilados, mas em outro grupo posteriormente. De qualquer forma, provavelmente os 2 profetas não eram adultos nessa época. Com base na explicação acima, então podemos supor que o profeta Zacarias era ainda muito jovem quando começou a profetizar. Com as exortações de Zacarias e Ageu, o trabalho foi reiniciado, porém, num determinado momento, mais uma vez houve uma oposição externa, com o questionamento de Tentenai, governador persas, e também a oposição interna com os judeus desanimados e pessimistas com a relação da construção do templo, achando ali eles a escassez de recursos, os obstáculos e a inferioridade da construção atual em comparação com o primeiro templo de Salomão. Significa um tipo de reprovação do próprio Deus. Nós precisamos assim, aleluia, buscar o nosso Deus e colocar os nossos corações diante dele e clamar a ele para que o Espírito Santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha fazer, aleluia, em nós uma obra magnífica na minha vida e na tua vida também, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é nesse cenário que o profeta Zacarias e Ageu profetizam, convocando o povo ao arrependimento da negligência que estava demonstrada, ao encorajamento, e os que confiaram nas promessas do Senhor. O povo respondeu às mensagens do Senhor proclamadas através de 2 profetas. E em 515 a.C., o trabalho foi concluído. A profecia de Zacarias e a profecia do profeta Zacarias
além de tratar das questões relacionadas à reconstrução do templo, foi apontada para a realidade do reino de Deus no futuro. Assim, algumas profecias do profeta Zacarias possuem uma aplicação imediata num futuro próximo de restauração da comunidade após exílio. Todavia, as outras profecias de Zacarias apontam para um futuro mais próximo, ou melhor dizendo, um futuro mais distante dessa época, onde traria bênçãos para Jerusalém por meio da imagem de Davi, de modo que Zorobabel era apenas a continuidade da linhagem, não, aleluia, o seu fim. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, a gente vê pessoas empenhadas aqui que escreveram livros distintos nas Sagradas Escrituras. A gente vê Esdras, a gente vê Neemias, a gente agora está vendo Zacarias, a gente está vendo Zorobabel, a gente está vendo o sacerdote também, como chama o sacerdote aqui? O sacerdote, ele tem um nome do amigo de Moisés. Oh Deus, fugiu a cabeça aqui, menino, Josué, né? Então a gente vê o sacerdote, a gente vê também, faltou aqui, Zacarias, Sofonias, e a gente vê vários, né, que tem aqui a incumbência, né, de estar falando e profetizando. E o próprio Ciro, né, Ciro, ele libertou o povo, ele disse a respeito da profecia que ele recebeu, ele liberta o povo para o povo voltar a Jerusalém. Então, logo o profeta Zacarias profetizou claramente sobre a vinda do Messias, o último filho de Davi. Zacarias profetizou sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando ele vem e o povo ele sai quebrando as árvores, folhas de palmeiras, sai colocando na rua e gritando, todos eles, hosana o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. E ali Jesus ele entra na cidade, uma entrada triunfal, amém? Sobre a traição e a morte também ele profetizou, e sobre a promessa da habitação de Deus no meio de seu povo, realizada finalmente em Cristo. A própria celebração registrada em Zacarias, capítulo 14, 16 ao 20, encontrará seu cumprimento pelo reinado do Cordeiro, no novo céu e na nova terra. Apocalipse 21, aleluia, de 1 a 3. Então, é um livro também que fala a respeito do futuro. Então, nós precisamos aí ver que é um livro também apocalíptico. Zacarias, agora, pai de João Batista. Certamente esse Zacarias é o mais conhecido depois do profeta Zacarias. Zacarias foi um sacerdote e pai de João Batista. Certa vez ele recebeu a visita do anjo Gabriel enquanto estava executando as suas funções sacerdotais no templo. O anjo lhe trouxe uma notícia de que seria pai, porém a sua primeira reação foi a incredulidade. Talvez nós estamos esperando no Senhor. Há tempos nós temos orado, há tempos nós temos clamado, nós temos colocado diante do Senhor, e Ele tem falado comigo, Ele tem falado contigo, e chega o momento da concretização da bênção, e a gente fica igual o João Batista, né, incrédulo, e como consequência Zacarias ele ficou temporariamente mudo, e provavelmente surdo, até que Isabel deu à luz ao filho do casal. A forma com que Zacarias voltou a falar impressionou toda a região da Judéia. E as pessoas começaram a especular
quem era aquele menino que havia nascido. Tomado pelo Espírito Santo, Zacarias também profetizou sobre o ministério do Messias. Outros Zacarias na Bíblia, como dissemos, há pelo menos 30 personagens bíblicos designados como Zacarias na Bíblia. A maioria deles aparece apenas uma ou duas vezes nas narrativas bíblicas. Além de 2 Zacarias já apresentados, citamos alguns desses homens que tiveram esses nomes de Zacarias. Um chefe da tribo de Ruben, que viveu em aproximadamente 740 anos antes de Cristo, está em 1 Crônicas, capítulo 5, versículos 6 e 7. O filho de Meselamias, guarda da porta ao norte do tabernáculo, 1 Crônicas, capítulo 9, 21, 26, 2 e 14 também. O primeiro colonizador israelitas de Gibeão, também citado como Zacarias em 1 Crônicas, capítulo 8, versículo 31. Um levita que tocou quando a Arca da Aliança foi trazida a Jerusalém, 1 Crônicas, capítulo 15, 18, 20 e 16, versículo 5. Um príncipe de Judá enviado pelo rei Josafá para ensinar a lei ao povo, de 2 Crônicas, capítulo 17, versículo 7. Um levita da família de Asaf, que foi atuante juntamente com o rei Ezequias na purificação do templo. Também houve outro Zacarias da casa de Asaf, que viveu na época do reinado de Josafá, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 14. Um dos últimos reis do reino do norte. Israel foi de Jeroboão II, que reinou em 753 a.C., 2 Reis, capítulo 14, versículo 29. Ele reinou apenas 6 meses e foi assassinado por Salom, terminando assim a dinastia de Geu. 2 Reis, capítulo 15, versículo 8 ao versículo 12. Provavelmente um sacerdote do reino de Josias, um dos homens de destaque que foram envolvidos, ou melhor dizendo, enviados por Esdras, para buscarem levitas e pessoas que desempenhavam o serviço no templo, para que retornassem a Jerusalém. Esdras capítulo 8, versículo 16. Um profeta que viveu diante do reinado de Uzias, enquanto o rei, aleluia, surgiu os conselhos, houve prosperidade, 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 5. Existem ainda outros Zacarias nas narrativas bíblicas do Antigo Testamento, de maneira que é até difícil conseguir distinguir quando algumas citações se referem a um certo Zacarias ou a outra pessoa com o mesmo nome. Um exemplo distante são as referências sobre Zacarias que aparecem nos livros de Esdras e Neemias. Para finalizar, um personagem com este nome que certamente merece destaque é o Zacarias, mencionados em 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 20 ao 22. Esse Zacarias, filho do sumo sacerdote Joiada, durante o reinado do rei Josias em Judá. Naqueles tempos, retornou a idolatrias. Zacarias, movido pelo Espírito de Deus, repreendeu severamente a nação por conta daquela conduta pecaminosa. A denúncia de Zacarias incomodou os nobres de Judá. Juntamente com o rei, apedrejaram até a morte no átrio do templo. Muito provavelmente esse é o Zacarias citado por Jesus em Mateus capítulo 25, versículo 35 e Lucas 11, 51. Na verdade, a identificação desse Zacarias oferece algumas dificuldades. O problema é que
o Zacarias, filho de Beraquias, e o profeta Zacarias, que estudamos no início do texto, e se o caso do profeta tivesse sofrido martírio, provavelmente havia alguma referência sobre isto nos livros de Esdras, Neemias ou Malaquias. A tradição judaica afirma que o profeta Zacarias morreu por causas naturais na Judéia, com a idade bastante avançada, e foi sepultado perto do túmulo de Ageu. Por outro lado, quando comparamos a expressão utilizada por Jesus com uma expressão dita pelo Zacarias, filho de Joiada, aparece em Crônicas na hora de sua morte, entendemos que provavelmente se trata da mesma pessoa que Jesus está falando no Novo Testamento. Em Lucas, o Senhor dizendo que desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo, assim vos digo, será requerido dessa geração. Lucas 11:51. Já em Crônicas, que lemos que prestes a morrer, Zacarias disse: o Senhor o verá e o requererá. 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 22. Outra informação importante é que o livro de 2 Crônicas é o último livro da Bíblia hebraica. Assim, a expressão de Abel a Zacarias poderia ser uma expressão hebraica que equivale à nossa, de Gênesis a Apocalipse. Para resolver o problema das palavras filho de Baraquias, que aparece em Mateus, os estudiosos sugerem 3 possibilidades. A primeira é entender que o Zacarias mencionado pelo Senhor realmente tem sido o profeta Zacarias e que neste caso o seu martírio não foi documentado e a tradição judaica está errada. A segunda possibilidade sugere que o Zacarias do livro de 2 Crônicas tenha sido neto de Joiada e não filho, e que seu pai foi então também chamado Baraquias, mas por algum motivo não foi citado em 2 Crônicas. A terceira possibilidade sugere as maravilhas do filho de Baraquias, que aparece no Evangelho de Mateus e trata de uma adição equivocada de um copista, visto que ela não aparece nos melhores manuscritos do Evangelho de Lucas. Então, está aí a explicação que nós temos a respeito da morte de Zacarias, filho de Baraquias. A promessa da vinda do Messias, em Zacarias capítulo 3, versículo de 1 a 10. Algo interessante está ligado à quarta visão de Zacarias e a centralização da figura de Josué, o sumo sacerdote. E depois de garantir nas visões anteriores a reconstrução e confirmação de Jerusalém como habitação do Senhor e como cidade escolhida para, a partir dela, reinar sobre Israel e sobre as nações, Deus agora transmite a ideia de que também restauraria o ministério sacerdotal entre o povo. Afinal, não havia razão de reconstruir o templo se o culto oferecido ali não fosse aceito pelo Senhor. Uma das principais dificuldades de interpretação desse capítulo é o acúmulo de sujeitos ocultos, nem sempre são óbvios no contexto, exigindo que o exegeta tente determinar a identidade de cada um segundo a ação que praticam e os papéis que ocupam no discurso da visão. Então, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
Ele é o Messias prometido, que Deus traz aqui através do profeta Zacarias como o renovo para todo Israel. Ele está renovando Israel pós-exílio. Ele está, o Senhor, fazendo, meu amado irmão, fazendo, minha amada irmã, que depois de um longo castigo por Deus, como usa Nabucodonosor como vara de disciplina, como o povo israelita foi levado pelos caldeus para passar ali 70 anos. Agora o povo está voltando. E quando o povo volta, amados irmãos, há uma reconstrução do templo. E nessa reconstrução do templo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é trago como renovo, aleluia, para a vida de cada um dos amados irmãos que estão em Israel. De modo que Zacarias dá início ao registro da quarta visão que teve. Então ele me mostrou o sumo sacerdote Josué em pé diante do anjo do Senhor, e Satanás estava de pé à sua direita para o acusar. Aqui surge o primeiro sujeito oculto, aquele que mostrou ao profeta eventos de visão. Tendo isto em vista, um anjo do Senhor surge como personagem. Podemos supor que quem direciona Zacarias para diante da visão e o anjo interprete que não é citado literalmente esse capítulo. Versões que trazem algo como Deus me mostrou, fazendo por mera suposição dos seus tradutores, ao passo que versões que traduzem então vi, ignoram a pessoa e o grau do verbo, que indica uma terceira parte mostrada a visão de Zacarias. De qualquer modo, o profeta vê três pessoas: o sumo sacerdote, o anjo do Senhor, chamado simplesmente de Senhor no versículo seguinte, 1, possivelmente uma cristofania. O que isso quer dizer? Ele vê Cristo na pessoa do próprio Deus. Cristofania. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, como em Zacarias, capítulo 1, 11 e 12, com uma ressalva a ser feita em Zacarias 3, 8. E Satanás, cuja intenção é declarar, apesar de o texto não aclarar o teor da acusação satânica, não é precipitado supor se tratar de um sacerdócio ter sido condenado pelo Senhor, assim como toda a liderança e sociedade judaica diante do exílio por seus pecados e desonra. Contudo, essa acusação encontra em Deus um ouvido moco, não pelo Senhor ignorar os pecados cometidos, mas por agir com perdão e com uma ação restauradora descrita da visão. O que eu quero aqui dizer, meu amado irmão e minha amada irmã, que Deus, Ele continua tirando de lugares expulsos para trazer para o reino do Filho do seu amor. Ele resgata, Ele traz novamente, Ele diz: eu tenho uma obra ainda a ser feita na tua vida. É isso que Ele está dizendo. É isso que Ele está falando para mim e para você. Então, se esse texto abre possibilidade de que, em lugar de Satanás agir como acusador de Josué, ser um opositor do anjo do Senhor,
o texto seguinte torna evidente. Deixa eu subir aqui que eu desci o texto. Esse texto seguinte, ele se torna evidente pela defesa, aleluia, que o Senhor faz de Josué, que é a primeira opção é provável. Isso também nos ajuda a entender a atuação de Satanás, que em lugar de pelejar diretamente com Deus, opta por se opor aos servos do Senhor. E ele tem se colocado em oposição à minha vida e à tua vida. Amém? A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Patrícia, seja bem-vinda nessa manhã. Que Deus esteja te abençoando aí, operando maravilhosamente na sua vida. Amém? Seja bem-vinda. Amém? Então, a intenção divina de abençoar Jerusalém, o sacerdócio ministrado entre os judeus, faz com que o Senhor não suporte a atuação satânica, afaste o inimigo dos seus servos de modo impetuoso. Disse o Senhor a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. O Senhor é aquele que escolheu Jerusalém, te repreenda. Não é esta uma lição tirada do fogo? O que eu quero dizer, meu amado irmão e minha amada irmã, e que tenho aprendido nesses textos que nós temos lido, que o Senhor tem aí colocado diante de nós, é que muitas vezes, amados irmãos, nós temos entrevistado Satanás. Na realidade, eu nunca entrevistei Satanás. Mas o que está dizendo nos textos que nós lemos nas Sagradas Escrituras, a gente vê em Judas, que só tem um capítulo ali, quando Satanás ele luta com um anjo, com Miguel, para estar contendendo contra o corpo de Moisés. Ele fala: olha, que Satanás está ali querendo o corpo de Moisés. A gente vê que Miguel fala que Deus te repreenda. E aqui a gente torna a ver no livro de Zacarias, que fala que o Senhor te repreenda. Nós não precisamos, meus amados irmãos, estar aí na dificuldade. Quem vai fazer essa situação ser celebrada com êxito é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que vai repreender todas as hostes da maldade, é Ele que vai entrar com providências na minha vida, apesar de o texto aqui estar dizendo que nós que somos perseguidos, né? Mas nós precisamos buscar a Deus como nosso escudo e fortaleza. Amém? Então a repressão divina nesse texto não se parece nada com os filmes de exorcismos, nem com sessões de expulsão demoníaca de certas igrejas, nos quais uma luta é travada com demônios que só são vencidos após longa, dura batalha. Nesse caso, uma simples palavra do Senhor basta para fazer com que o personagem satânico desapareça. Ele desapareça de cena e deixe Josué livre para ser instrumento de Deus na visão profética. Então, o que está acontecendo nessa situação? Está acontecendo, meu amado irmão, minha amada irmã, que a casa do Senhor, ela está sendo reedificada. E agora a gente vê os homens de Deus trazendo de volta os profetas, os levitas, para dentro da casa do Senhor, para continuar com a obra que ali antes foi parada, antes do exílio, né? E agora, pós-exílio, a gente precisa novamente que a casa do Senhor esteja cheia, que a casa do Senhor esteja novamente cumprindo as funções sacerdotais. E ali, o inimigo das nossas almas. E aqui está bem descrito, Satanás, ele se opõe no caminho de Josué. Esse Josué que é o sacerdote.
e ele se opõe no caminho de Josué para que ele não possa fazer a obra do Senhor, mas ele foi repreendido pelo Senhor. Então, ele também oferece duas explicações pelas quais rejeita as acusações de Satanás e o repele. A primeira é que o Senhor escolheu Jerusalém, mostrando que, independentemente da punição que rendeu a cidade, seu plano sempre foi restaurá-la e reabitá-la como local abençoado e fonte de bênçãos para todos os povos, e nada iria impedi-lo de fazer o que planejou. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, a gente está vendo aí a oposição também de Satanás, de Jerusalém como cidade santa, por causa do seu pecado que fora no passado. Mas Deus, ele vem e ele diz: nada vai impedir que a minha bênção esteja sobre a tua vida, sobre a minha vida. As bênçãos do Senhor, elas continuam sobre nós. Amém? Então, em segundo lugar, se refere a Josué como um tição tirado do fogo. Olha para ver que bênção, né? Se a Babilônia agiu como uma fogueira no celeiro dos judeus, consumindo-lhes a cidade e o templo, e exilando-os na terra estrangeira, como que castrando o seu futuro e sua continuidade, o Senhor afirma que impediu a extinção do povo e do sacerdócio, trazendo de volta antes que fossem consumidos por completo. Assim como uma lenha em brasas, o tição retirado da fogueira, antes de ser totalmente consumida pelas chamas. Em resumo, é um modo de Deus afirmar a continuidade do seu povo e do sacerdócio ministrado no templo que estava sendo reconstruído. Por isso, a ação libertadora anos antes. Com isso, Deus também frustra por completo as tentativas de Satanás de fazer com que o Senhor considerasse o seu povo a extinção pelos pecados que, pela graça divina, foram perdoados. Então aí a gente vê a presença de Jesus pela graça. A gente vê, amados irmãos, o Espírito Santo operar. O fogo, aleluia, que consumiu a cidade, o fogo que consumiu o templo, ele não se apagou no tempo de prisão, no tempo de cativeiro da Babilônia, no tempo de opressão, mas ficou aceso, que Deus, ele tira Josué agora, o sacerdote, como um tição tirado do fogo, para a restauração, aleluia, do povo de Deus, para a restauração do novo templo, amém? Então, Satanás, ele desejava, se Satanás desapareça de cena, o fogo recai agora sobre a figura do sacerdote. Se por outro lado o tição tirado do fogo é uma madeira preservada da destruição completa, é também um pedaço de carvão, que seja tudo, aleluia, que toca. Essa mesma imagem é expressa de outros modos no texto seguinte. Josué estava vestido com roupas sujas e de pé diante do templo, tanto como o carvão do tição, como as roupas sujas do sumo sacerdote, mostra que não bastava a sobrevivência, Deus ainda precisava investir na purificação de Josué. O fato de ele estar de pé, parado diante do anjo, deixa transparecer sua incapacidade de lidar com a sujeira e a sua dependência de Deus para tanto. O anjo do Senhor não se omite diante da necessidade iminente da palavra, cujo efeito são o perdão e a purificação de Josué e do ministério que ele ocupa.
ele tomou a palavra e disse o seguinte aos que estavam de pé diante dele: retirai deles as vestes sujas. E disse-lhe: vê, eu afastei de ti a tua iniquidade, e irei vestir com as vestes luxuosas. As duas frases presentes nos textos seguintes, dirigidas aos ouvintes distintos. A primeira ordem é dada a sujeitos ocultos, um grupo de servos, talvez angelicais, para que tirassem os trapos sujos do sumo sacerdote. E a segunda frase é dirigida ao próprio Josué, explicando a ele o que estava sendo feito em seu benefício, incluindo o aspecto espiritual do perdão e da purificação de todas as iniquidades, até que então fizeram a separação entre os judeus e seu Senhor. Fica clara a relação entre iniquidade e a figura metafórica do pecado na forma de vestes sujas. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, cada dia é necessário que nós venhamos ser limpos na presença do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Israel. Ele é o Senhor que faz todas as coisas na minha vida, Ele faz todas as coisas na sua vida. O texto, meu amado irmão, é um texto assim, riquíssimo, é um texto assim, imenso, tem muita coisa ainda para ler, para falar, mas o Senhor, Ele já tem falado maravilhosamente no seu coração, Ele já tem feito, eu creio, mudanças. E assim como a gente vê que Ele levou o povo à disciplina, Ele levou o povo a estar reconhecendo-o como verdadeiro Senhor e Salvador, nós também precisamos reconhecer que as nossas dificuldades que nós venhamos passar, não venha nos afastar do Senhor, mas nossas dificuldades que nós venhamos passar, elas venham a cada dia, meu amado irmão e minha amada irmã, fazer com que você cresça mais ainda na graça, no poder sobrenatural de Deus. Nós venhamos buscar a sua face, enquanto nós podemos achar. Amém? Oremos. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã, muito obrigado, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, que tem, Senhor Deus, nos renovado a cada dia, tem feito, Senhor Deus, toda a diferença na minha vida, na vida do meu amado irmão, na vida da minha amada irmã. Então, Pai, entra, Senhor Deus, com as providências necessárias e faça resplandecer, Senhor Deus, da Tua glória sobre nós. Ministra, Senhor Deus, os nossos corações, que sejamos uma bênção nas Tuas mãos, ó Pai. Guarda o Teu povo, ó Pai. Sela, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu nome. Que nós sejamos uma bênção, Senhor Deus, nas Tuas mãos, para que o Senhor venha, Senhor Deus, verdadeiramente, Senhor Deus, a cada dia, Senhor Deus, está, Senhor Deus, levando, Senhor Deus, o Teu nome às nações. Assim nós Te agradecemos, ó Pai, por esse dia, por esse momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Levanta as suas mãos para estar recebendo a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém e amém. Amém? Deus abençoe, fica na paz, uma ótima quinta-feira, que o Senhor esteja com cada um de vós e que Ele esteja falando muito mais aos vossos corações, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz, Deus abençoe.